E aí, galera, como é que vocês estão? Espero que estejam ótimos, eu estou bem, graças a Deus, e espero que Ele também ilumine a vida de vocês. Bem, vamos falar da saída desses dois atletas, né? Do Janderson e do Guilherme Castilho, esses dois jogadores que estão deixando a equipe do Ceará. Bem, vamos começar falando com o Janderson, né? Sobre o Janderson, né? O atacante está sendo emprestado à equipe do Atlético Goianiense. O empréstimo é até o final de 2024. E agora eu passo para vocês todos os detalhes para vocês ficarem muito bem informados, né? Vai ter aquele papo no grupo de WhatsApp, e aí vão dizer um monte de coisas, mas vocês vão saber a realidade do empréstimo desses dois jogadores. O que é que vocês vão poder dizer, o que é que vocês vão saber a partir de agora. O contrato é até o final do ano, mas o contrato do Janderson com o Ceará é mais longo. É até o final de 2025. 31 de dezembro de 2025, o contrato do Janderson com o Ceará. E não há opção de compra. O que isso significa? O Ceará, no final do contrato de empréstimo ao Atlético Goianiense, não terá a obrigação de ouvir primeiro uma proposta do Atlético Goianiense, ou não tem um valor fixado para o Atlético Goianiense comprar. Isso não significa que o Atlético Goianiense não possa fazer a compra do Janderson. Ele pode fazer, só que ele vai ter que negociar com o Ceará o valor a partir da multa rescisória do Janderson. Ou seja, não tem um valor inferior à multa fixado no empréstimo do Janderson ao Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense vai pagar o salário integral do jogador também. Está na Série A do Campeonato Brasileiro, nada mais justo, né, com cotas de Série A, paga o salário integral do atleta. Coloca o Janderson na vitrine da Série A e o Ceará continua detentor dos seus direitos. Se algum outro clube tiver interesse em contratar o Janderson, o Ceará pode até ouvir o Atlético Goianiense, não tem essa obrigação. Ele não tem, pelo contrato, prioridade para compra. Mas o Ceará pode ouvir o Atlético Goianiense e pode vender o Janderson, pode vender os direitos econômicos do atleta como queira para uma outra equipe, se for essa a ideia ao final do contrato. Mas 2024, Janderson no Atlético Goianiense, que eu acho ótimo para o Ceará, acho ótimo para o Janderson, porque lá ele vai começar uma temporada de 2024 no Atlético Goianiense, uma coisa nova, não vão observar se ele errou, se ele não vinha bem, é um outro clube. E o Janderson teve uma boa passagem no Atlético Goianiense, viu? Em 2020, entre 2020 e 2021, o Janderson jogou 92 partidas pelo Atlético Goianiense, fez 9 gols e foi garçom para 9 gols, ou seja, ele fez 9 assistências. Então, uma boa o Janderson por lá, entendo que pode ser uma boa para o Atlético Goianiense. Agora, algumas questões que você pode imaginar aí, eu vou desmistificar para você, vou trazer a verdade para vocês. Por exemplo, Mancini saiu daqui, foi para lá, levou o Janderson. Não foi ideia do técnico Wagner Mancini a contratação do Janderson pelo Atlético Goianiense. Certamente ele deve ter dado o aval, mas é o contrário. O Mancini, quando estava no Ceará, gostava tanto do futebol do Janderson que o Atlético Goianiense tentou, lembra daquela janelinha dentro da janela de transferências que foi o fim dos estaduais, a CBF deu uma liberação para contratar, o Ceará estava sob efeito de transfer ban. Pois é, naquele momento o Atlético Goianiense já queria o Janderson, o Criciúma queria o Janderson, o Vitória da Bahia queria o Janderson, mas o Mancini disse não por dois motivos. Primeiro, ele achava que ainda poderia fazer o Janderson ser importante para o Ceará. Lembre-se que ele colocou o Janderson principalmente em alguns jogos fora de casa, e ele entendia que, como o Ceará estava sob efeito de transfer ban, não ia poder contratar, não queria também perder um jogador, um atacante, não queria perder o Janderson como uma opção. Então, por isso, ele não fez com que, ou não liberou o Janderson para ir para a equipe do Atlético Goianiense. Então, o Janderson ficou no Ceará muito também, porque o Mancini acredita no futebol dele, e agora o Mancini vai ter ele no Atlético Goianiense até o final de 2024, o contrato por lá, o empréstimo por lá vai até 31 de dezembro. Vamos falar desse cara aqui também, vamos falar do Guilherme Castilho. O meio-campista Guilherme Castilho vai também reencontrar uma equipe onde ele foi muito bem, que é o Juventude.
Ele está sendo emprestado à Juventude no modelo exatamente igual, até o final de 2024, 31 de dezembro. O Juventude vai arcar com todos os pagamentos de salário do atleta até o final da temporada 2024. Série A, como eu disse, cotas de Série A, então nada mais justo. O Guilherme Castilho vai reencontrar uma equipe onde ele jogou talvez o seu melhor futebol em 2021. Jogou pelo Juventude em 2021, 46 jogos, fez 8 gols e 6 assistências. Então, o Castilho foi muito bem, uma temporada só, 46 jogos, 8 gols, 6 assistências em 2021 no Juventude. Foi daí que veio o interesse do Ceará, que o Grêmio teve interesse nele, né? Jogou no Juventude ali pertinho, que houve interesse do Cuiabá, só que o Ceará foi lá de forma contundente, comprou os direitos do jogador. O Ceará fez uma proposta e estava certa, e o Cuiabá cobriu a proposta. Então, o Ceará cobriu a proposta e o Guilherme Castilho preferiu vir para o Ceará. Ainda há, inclusive, pagamento. O Ceará ainda está pagando parcelas do Guilherme Castilho. Por isso, o atleta tem vínculo com o Ceará até 2027, até 30 de junho de 2020. Ah, você ouviu que era final de 2027, não foi? Não. 30 de junho de 2027, o contrato do Guilherme Castilho com a equipe do Ceará. Então, ele foi muito bem no Juventude e o modelo é o mesmo do Janderson. Ou seja, ele vai para o Juventude, contrato até o final do ano, Juventude pagando os salários dele, ele está jogando lá, a Juventude paga o salário de forma integral, mas ao final do contrato não há nenhuma cláusula que dê ao Juventude a preferência para comprar os direitos, um valor menor do que o que está estabelecido na multa rescisória. Não existe isso. Se o Juventude quiser, o Castilho depois, ele pode comprar os direitos, tem lá o valor da multa, que é alta, pelo que eu sei, não sei o valor, mas pelo que eu sei é muito alto para o futebol brasileiro, mas ele pode negociar com o Ceará a compra desses direitos, mas vai ter que negociar mesmo, não tem nada fixado lá. E o Ceará também não deu ao Juventude prioridade. Então, terminou o contrato, se o Ceará tiver proposta de outro clube, daqui ou de fora, o Ceará pode vender o Guilherme Castilho e não precisa ouvir proposta do Juventude, porque ele não tem essa questão da prioridade ao final do contrato em dezembro de 2024. Então, Janderson e Guilherme Castilho são jogadores que, se ela tem percentuais de direitos econômicos, são ativos do clube, vão jogar a Série A, estarão na vitrine, se interessarem em outras equipes, se houver venda, ótimo financeiramente para o Ceará. Mas entendo que nesse momento, 2024, segundo semestre, ótimo para o Ceará, porque eles não estavam bem, então era ruim para eles, era ruim para o clube, e eles irão jogar na Série A do Campeonato Brasileiro, estarão na vitrine principal do futebol nacional, até por serem boas pessoas, nossos votos de que eles vão muito bem, Janderson no Atlético Goianiense, Castilho na equipe do Juventude. E aí você pode perguntar, e Danilo, tinha proposta para o Janderson, tinha proposta para o Castilho? Sim. Inclusive, o Guilherme Castilho não foi para o Atlético Goianiense jogar com o Janderson porque ele optou pelo Juventude. E dá para entender. Se o Janderson optou pelo Atlético Goianiense porque é um time onde ele foi muito bem, já conhece todo mundo, o Guilherme Castilho optou pelo Juventude porque é um time que ele foi bem e também já conhece todo mundo por lá, que eu digo, a comissão técnica sempre muda, atletas sempre mudam, mas conhece corpo diretivo, né, a parte interna do clube, já foi bem lá, a torcida gosta dele. Então, no caso do Janderson, também no caso do Guilherme Castilho, foi assim. O Castilho tinha proposta do Atlético Goianiense, que tinha o mesmo modelo, ia pagar os salários, ia ficar com ele até o final do ano, o modelo era o mesmo, mas ele optou pelo Juventude e dá para entender porque ele foi muito bem no Juventude. Então, Janderson, Atlético Goianiense, Castilho, Juventude, o Guilherme Castilho reencontrando um clube onde ele foi bem em 2021, o Janderson reencontrando um time onde ele foi bem nas temporadas 2020 e 2021. Olha, isso aí fala de saída de jogadores. Mas agora a gente vai falar de possíveis chegadas de atletas. Bem, eu não tenho nenhum nome que o Ceará está contratando, sei que estão surgindo muitos nomes aí no mercado, mas não tem nada confirmado oficialmente, eu tenho uma linha ali de trabalho, eu tenho esses nomes todos anotados, eu estou tentando confirmar alguma coisa, mas dizer o que a gente não tem certeza
Quem me acompanha há muito tempo sabe que isso eu não faço. Então, o que é que a gente pode dizer sobre as contratações da próxima janela de transferências, que o Ceará já nos deu uma ideia em relação a posições, o que deve ser contratado. A gente já sabe, eu acho que vocês concordam comigo, que pelo menos 4 contratações a gente já sabe que serão feitas em relação a posições nessa janela. Um zagueiro, pelo menos, porque o Jonathan foi para o Cruzeiro, vendidos os seus direitos econômicos. 2 meias, porque Bruninho, olha, o Bruninho acho que foi a maior decepção do Ceará em 2024. Cara, eu esperava tanto do Bruninho, eu esperava muito pelo que ele jogou no Guarani de Campinas, mas ele não jogou nada no Ceará. Acontece, né? Faz parte do futebol. O Bruninho foi jogar em Portugal e voltou ao Atlético Mineiro para o Atlético emprestá-lo para o futebol português. Então, Bruninho saindo e Guilherme Castilho saindo. 2 meias, 2 jogadores de meio campo, né? O Guilherme Castilho é um meia que pode jogar como volante, mas aí é uma questão que o Ceará pode contratar um meia que pode jogar como volante, um volante que pode jogar como meia. Bem, o Ceará precisa de 2 jogadores para o meio campo, pelo menos, para substituir esses 2 que saem, Bruninho e Guilherme Castilho, e precisa de um atacante de lado para substituir o Janderson. O Janderson prefere jogar pelo lado esquerdo, vocês sabem disso, mas acho que o jogador que tem que ser contratado, quer dizer, a prioridade, pode até contratar mais, deve até contratar mais, prioridade, atacante pelo lado direito. Porque o Ceará, desde que saiu o Eric, que foi para o São Paulo, não conseguiu contratar um atacante que fosse dono da posição de ponta pelo lado direito. O Janderson inverteu, não foi bem ali, já não estava bem na dele. Facundo Castro nunca foi o dono da posição. O Ceará já fez algumas tentativas, mas atacante pela direita não conseguiu. O Ailon não está até tentando fazer o papel, mas não é o atacante pela direita, então falta aí no jogador para esse setor. Entendo que é a prioridade. Então vamos lá. Um zagueiro pelo menos, que é o lugar do Jonathan. 2 meias pelo menos, Guilherme Castilho e Bruninho saíram. Um atacante de lado pelo menos, Janderson saiu. Entendo que o Ceará precisaria até de mais um zagueiro. Acho que só o Jonathan é pouco. Acho que precisa de mais zagueiros. E se puder contratar pelo menos 2, ótimo. Para o meio campo, além desses 2 meias, se pudesse vir mais um, para ter mais 3 opções de meio campo, acho que seria interessante. E para o ataque, pelo menos mais 2 opções pelo lado de campo. E centroavante, se achar aquele centroavante. O cara que faz gol também deveria contratar para esse setor. Além de que, laterais e principalmente a lateral direita, eu acho que a lateral esquerda do Ceará, se você achar um cara acima da média, vale, mas a lateral direita necessita muito mais, tem muito mais carência de um jogador para brigar, para chegar e para brigar pela titularidade. Então, vou ouvir vocês através dos comentários, né? Vou ler os comentários de vocês, porque queria saber isso, o que é que será ainda deve contratar, se vocês entendem que esses 2 atletas que saem no momento certo, o Guilherme Castilho e também o Janderson, e o que é que vocês pensam dessa janela que vai abrir a partir do dia 10, na busca aí das contratações para a equipe do Ceará. Se for possível, se vocês quiserem ajudar, deixem o like, e se você, amigo ou amiga que acompanha ou acompanha esse vídeo e ainda não é inscrito, quiser se inscrever no canal, é uma dica, seria legal. Inscreve, sininho, teve vídeo novo, vai a notificação para vocês e a gente pode conversar muito mais sobre as coisas do Ceará. No comentário lá, sugestão, a gente quer sugestão para o que a gente poderia fazer em relação a vídeo, em relação a outras informações, e a gente fica aqui à disposição de vocês. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Deixe seu like se for possível, se quiser. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!